1941. Segunda Grande Guerra. A Grã-Bretanha necessita de suprimentos vitais, mas os alemães estão afundando os comboios britânicos à vontade. As tripulações de elite dos submarinos alemães destruíram 2,5 milhões de toneladas de remessas desde o início da guerra. Eles chamam a isso de seu momento de alegria. Essas máquinas foram projetadas para guerrear. Mas com a mudança do curso da guerra, esse momento de alegria dos alemães está prestes a terminar e ameaçando subjugá-los. Uma carga de profundidade nos atingiu, e as vibrações eram tão violentas que não podíamos nos mover. Nas palavras dos sobreviventes, ele explodiu em chamas. Sabíamos que estávamos em apuros. Essa é a história da Guerra dos Comboios. Batalha Naval. A Caçada. No início de 1941, o comandante de submarino alemão Karl Donitz é um homem preocupado, apesar do fato de que seus submarinos estejam afundando uma média de 40 navios aliados por mês. Ele calcula que precisa afundar 3 vezes mais navios do que isso, a fim de derrotar a Grã-Bretanha. Donitz planeja então uma nova ofensiva na primavera, na qual ele espera destruir os comboios. Os ataques serão liderados por alguns de seus oficiais que mais entendem de submarinos. Um dos maiores dentre esses, o legendário Günther Prien. Um mestre na arte da guerra de submarinos, Günther afundou 27 navios em 9 patrulhas. No final de fevereiro, os submarinos de Prien saíram do porto francês de Lorient em direção às rotas dos comboios no Atlântico. Como todas as tripulações dos submarinos, eles tinham uma despedida de heróis. Fomos enviados ao som de músicas e aplausos. As mulheres e outras damas, como secretárias, nos deram flores. A embarcação zarpou. E assim que estávamos a certa distância da costa, jogamos as flores ao mar, porque achamos que elas nos trariam má sorte. Mas para Donitz e Günther Prien, a má sorte está apenas começando. Em 6 de março, Günther avista um comboio. É o OB-293 vindo da Grã-Bretanha para o Canadá para apanhar suprimentos. É composto de 37 navios mercantes protegidos por uma escolta de 4 navios. Antes que Prien possa atacar, ele necessita contatar Donitz pelo rádio, pois Donitz insiste em comandar pessoalmente os ataques dos submarinos a partir de seu centro de comando na França. Karl Donitz comandava o sistema a partir do topo, utilizando o rádio para controlar o que os homens faziam, onde iam, como deveriam lutar. Ele os punia por não serem mais eficientes. Ele queria microgerenciar todo o teatro do Atlântico a partir de um refúgio e através do rádio. Para impedir que os britânicos lessem suas mensagens de rádio, Donitz utiliza uma moderna máquina de códigos, a Enigma. Ele ordena então que 3 outros submarinos se juntem a Prien e ataquem o comboio. Obedecendo a táticas testadas e aprovadas por Donitz, Prien e os outros submarinos planejam atacar na superfície durante a noite. Os ousados capitães submergirão e surgirão no meio do comboio. Uma vez que eles estejam dentro do raio de alcance, eles atacam. Era um som terrível. Você ouve quando o navio afunda, enquanto ele é comprimido, racha e se estilhaça. E você pensa, Deus, tomara que aqueles a bordo ainda não estejam dentro do navio. Os submarinos atingem com sucesso 4 navios.
Mas quando amanhece, se nota que esse sucesso custou muito caro. 2 submarinos foram afundados. E o pior ainda, um deles é o U-47, comandado pelo melhor entre os melhores, Günther Prien. A perda de Prien é um forte baque para Dönitz. Prien era tudo o que um homem devia ser. Tinha uma grande personalidade e era cheio de entusiasmo, energia e gana. Ele era totalmente dedicado e um grande exemplo para todos que serviam sob seu comando. Após 3 meses sem perder nenhum submarino, perder 2 em uma única noite foi um grande golpe. Dönitz não pode compreender como os britânicos obtiveram essa vantagem. Ao atacarem na superfície durante a noite, seus submarinos deveriam ser praticamente invisíveis. Eles eram difíceis de serem vistos, só se via uma pequena silhueta de sua parte mais alta e da torre, que está mais ou menos a uns 3 ou 4 metros acima da superfície da água, o que não é muito alto. No escuro, num mar em movimento, era difícil. Mais longe do conhecimento de Dönitz, os britânicos agora podem ver no escuro, usando uma nova arma secretamente desenvolvida por eles: o radar. Cientistas britânicos passaram quase 10 anos desenvolvendo essa secreta tecnologia. Inicialmente utilizada como um sistema de advertência para localizar aviões inimigos, os britânicos tinham agora criado uma versão menor que cabia no destroyer. Podia localizar navios alemães na superfície do oceano a mais de 16 quilômetros de distância. A invenção utiliza ondas de rádio. A bordo de um destroyer, um operador de radar envia impulsos de rádio. Esses impulsos refletem objetos de metal, tais como as torres de comando de um submarino. Quando o sinal retorna, o operador pode calcular a direção e a distância até o inimigo. Agora, o avanço revolucionário do radar dá aos britânicos uma enorme vantagem. De repente você sabe onde o inimigo está, pode vê-lo e ele não sabe disso. Os britânicos agora têm uma vantagem completa sobre o inimigo. Eles têm uma visão noturna, uma visão eletrônica noturna, enquanto os alemães têm só binóculos. Para os britânicos, essa importante descoberta veio num momento crucial. A Grã-Bretanha é uma ilha sitiada. E a falta de mantimentos está afetando a todos. Havia um toque de recolher que ia desde o amanhecer até o anoitecer e você não podia sair para tomar uma bebida, não havia filmes, nem fotos, nem dança, não havia nada. Para ser honesto, era horrível. Antes da guerra, a Grã-Bretanha importava a cada ano 59 milhões de toneladas de alimentos e matéria-prima. Mas com os ataques dos submarinos alemães, essa importação foi reduzida quase que pela metade. Dönitz está convencido de que pode interromper esses comboios completamente. Mas ele está sendo contido pelo alto comando alemão. Em março de 1941, ele tinha somente 96 submarinos e argumentava que necessitava de 300 para derrotar os comboios. Ele não está conseguindo o poder de fogo que precisa, pois Hitler está convencido de que couraçados e não submarinos são a chave para a vitória. Hitler era como uma pessoa comum de hoje em dia, em um museu, com o modelo de um couraçado e um de submarino. O que chamaria sua atenção? O couraçado, claro, e com Hitler era a mesma coisa. Ele era fascinado pelo puro poder brutal. O orgulho da nova frota de Hitler está quase terminado. O Bismarck. A um preço em moeda atual equivalente a $1 bilhão, custará o valor de 35 submarinos. Um submarino normal pesa menos de 1.000 toneladas. E com apenas 14 torpedos, só podem afundar alguns navios antes de retornarem à base para serem recarregados. O Bismarck é mais de 50 vezes maior. Carrega centenas de munições e com 8 canhões de 300 milímetros com um raio de alcance de 38 quilômetros, Hitler acredita que poderá destruir comboios inteiros em uma única missão.
No entanto, Donitz está convencido de que o dinheiro seria mais bem empregado construindo-se submarinos. Ele acredita que se tivesse um número suficiente poderia vencer a guerra contra os comboios e está prestes a ter uma chance para provar isso. Em março de 1941, o comandante dos submarinos alemães tem 3 dos seus melhores capitães vasculhando o Atlântico à procura de inimigos. São eles Joachim Schepke, Otto Kretschmer e Fritz Julius Lemp. Os 3 juntos afundaram quase 100 navios. Em 15 de março, Lemp localiza o comboio HX-112 a 650 quilômetros da costa da Grã-Bretanha. Muitos dos seus 41 navios são navios-tanques, carregando gasolina, querosene e óleo cru. Qualquer navio que pertencesse ao inimigo era um bom alvo. E era um grande prêmio se você estivesse procurando por navios e encontrasse um navio-tanque. Despercebido que os britânicos estavam utilizando radares, os 3 melhores submarinos assumem suas posições para o ataque. Sob a proteção da escuridão, Kretschmer entra sem ser notado no meio do comboio. Numa impressionante demonstração do que é uma guerra de submarinos, ele afunda 5 navios em pouco mais de 1 hora. Schepke é então quem se aproxima para iniciar seu ataque. Mas o destroyer britânico o detecta com seu novo sistema de radar. Uma vez localizado, os submarinos são vulneráveis à artilharia de superfície e necessitam submergir para se esconderem. Se você tivesse um pouco de velocidade, a submersão ocorreria muito rapidamente. Ir o mais rápido possível para debaixo d'água levava poucos segundos. Conseguimos realizar essa manobra em menos de 30 segundos. Sob as águas, os submarinos não estão livres de problemas. Os britânicos ligam o sonar para localizarem os submarinos. Tudo o que a tripulação pode fazer é esperar e orar. Você fica impotente, sentado no submarino, basicamente sem poder fazer nada. Nada além de ficar sentado em absoluto silêncio. E quando você fica com medo, você sente em seu estômago. É uma experiência terrível e você se dá conta de que está perto da morte. Pode acontecer nos próximos 2 minutos. Não sei o que os outros pensavam, não tenho como saber. Mas você pensa, minha nossa, estou em apuros. Na superfície, os destroyers britânicos lançam cargas de profundidade sobre a localização suspeita do submarino que se esconde. Cada carga contém 136 quilos de explosivos de alta potência, ajustados para detonarem debaixo d'água numa profundidade pré-estabelecida. É muito alto. Você nunca em sua vida ouviu um som como esse. Nunca. É único. Você sabe que a água propaga o som muito bem. Um barulho inacreditável. Inacreditável. No ataque contra o comboio HX-112, o submarino de Joachim Schepke é bastante danificado pelas cargas de profundidade. Ele não tem outra escolha a não ser bombear ar em seus tanques de lastro e subir à superfície. Ali é localizado por um destroyer britânico e é apalroado. Schepke e 37 homens de sua tripulação afundam para o leito do oceano. Agora as escoltas começam a caçar os outros submarinos. Eles rapidamente encontram Otto Kretschmer.
E cargas de profundidade também danificam o submarino dele. Ele consegue vir à superfície, mas tem de abandonar a embarcação e é capturado vivo. Kretschmer e sua tripulação são levados para Liverpool. A propaganda britânica tem um dia de festa. Otto Kretschmer, Joachim Chebke, Gunther Prien são as estrelas. Eles são os grandes milionários que você quer jogando no seu time. São o que há de melhor quando se fala em submarinos. E com 2 deles mortos e um capturado, a organização é decapitada. Foi um golpe violento. Em 10 dias, Dönitz perdeu 3 dos seus principais especialistas em submarinos. Homens com uma grande experiência que serão difíceis de serem substituídos. Mas ele ainda reluta em acreditar que os britânicos tenham desenvolvido uma tecnologia superior à alemã. Ao invés disso, ele põe a culpa em espiões e escreve em seu diário. De algum modo, o inimigo conseguiu informação sobre onde planejamos atacar, por isso foram me dadas ordens para que o número de pessoas a par das operações dos submarinos fosse mantida em menor número possível. A falha de Dönitz em não reconhecer que o sucesso dos britânicos é devido ao radar é um erro que custará muito caro. Mas o pior está por vir, quando os britânicos têm um golpe de sorte que transformará o curso da guerra. Dönitz perdeu 3 de seus melhores homens, mas Fritz Julius Lemp até então havia escapado da matança. Mas em 9 de maio de 1941 sua sorte acaba. Georg Rogel era o operador de rádio de Lemp. Atingimos 2 navios no comboio. Mas no terceiro disparo houve uma falha no torpedo. E então o destroyer veio em nossa direção. David Baum estava a bordo do destroyer. Eles torpedearam 2 navios e nós imediatamente fomos à direção que achávamos que o submarino deveria estar e soltamos cargas de profundidade. Realizamos um excepcional ataque. Eu estava na sala de detecção de som e ouvi um som metálico. E falei para o outro suboficial: "Caramba, Fritz, eles nos pegaram pelo pescoço." Die haben uns am Wickel. As vibrações eram tão violentas que não podíamos nos mover e sabíamos que não seríamos capazes de escapar. Lemp então deu a ordem para irem para a superfície. O submarino veio à superfície e foi atingido por todos os lados. Abrimos fogo por todos os lados com nossas metralhadoras e os alemães devem ter ficado apavorados e saíram rapidamente para fora do submarino. O Lemp permaneceu em pé na torre de comando e eu pude ver ele gritando, acenando: "Saiam para fora, saiam todos, saiam!" Eu e o outro operador de rádio estávamos embaixo, na sala de controle, e gritamos perguntando: "E as máquinas secretas?" "Deixem tudo aí, saiam, saiam, saiam!" Ele só queria salvar todos os homens. Lemp e sua tripulação abandonam a embarcação, mas para seu horror, o submarino permaneceu flutuando. E ali estava ele, de repente, abandonado a mais ou menos 180 metros de nós. Meu capitão me disse: "Entre a bordo e veja o que pode conseguir." E ali estava eu na sala de controle, num silêncio total, sem nenhum alemão, somente eu. Chamei então meu companheiro para descer. Começamos a vasculhar o submarino. E claro, as coisas mais importantes eram todos os livros de códigos e uma máquina decifradora de códigos, a Enigma.
David Balme não tem consciência do significado do que ele encontrara, mas isso poderia mudar o curso da guerra. Essas máquinas Enigma eram utilizadas para codificar todas as mensagens de rádio entre Donitz e seus submarinos. O corpo do exímio Lamp nunca foi encontrado. Mas até hoje em dia, Georg Hogel acredita que ele fez tudo o que podia para evitar que a Enigma caísse nas mãos dos inimigos. Estou convencido de que ele somente queria salvar seus homens. E que realmente acreditava que o submarino iria afundar imediatamente. Devido a um inacreditável golpe de sorte, os britânicos haviam capturado a senha para os códigos navais alemães. Em apenas 4 dias levaram a Enigma para seu centro de comando de decodificação, Bletchley Park. Na esperança de desvendarem todos os segredos de Donitz, algumas das mentes mais brilhantes da Grã-Bretanha começaram a trabalhar. Segundo os especialistas, os trabalhos realizados encurtaram a guerra em 2 anos, salvando muitas vidas. As mensagens decifradas são enviadas para o centro nervoso dos comboios aliados, ao comando de Western Approaches, em Liverpool. Agora, finalmente, eles podem identificar a posição dos submarinos e tentar traçar o curso dos comboios, evitando-os. Auxiliados pelo conhecimento do código e pela tecnologia do radar, o equilíbrio do poder está agora mudando para as mãos dos britânicos. As esperanças de que mais comboios chegarão aos seus destinos a salvo aumentam, mantendo a Grã-Bretanha na guerra. Essa é a primeira vez que os britânicos têm um bom controle do que o poderio dos submarinos está realizando. E eles têm, então, uma detalhada compreensão da questão e que utilizarão pelo resto daquele ano. Nesse meio tempo, Donitz ainda acredita que o código do Enigma é indecifrável e escreve em seu diário: "Não acredito que o uso dos rádios pelos submarinos tenha dado início à ação dos inimigos. A estratégia dos submarinos está sendo minada." Mas Hitler está prestes a retaliar, lançando um novo superarmamento contra os comboios. Em maio de 1941, o orgulho e alegria de Hitler, o encouraçado Bismarck, está finalmente pronto para atacar os comboios britânicos e canadenses no Atlântico Norte. O Bismarck é um dos mais avançados navios de batalha até então construídos. Ele dispara projéteis de 770 quilos a 40 quilômetros. Mesmo que os britânicos sejam capazes de utilizar seus radares e o conhecimento do Enigma para encontrá-lo, os alemães acreditam que o Bismarck seja impossível de ser afundado. Quando o Bismarck deixa o Mar Báltico em 19 de maio de 1941, o comandante da frota Günther Lütjens discursa para sua tripulação de 2.200 homens. O dia pelo qual esperamos tão ansiosamente finalmente chegou. É o momento em que podemos guiar nosso orgulhoso navio em direção ao inimigo. Em 23 de maio, o Bismarck circula ao norte da Islândia e parte em direção às rotas dos navios. Os britânicos compreendem que isso é algo que poderá arruiná-los. Tudo acabaria, o sistema em si entraria em colapso. Sem o sistema dos comboios, os britânicos não poderiam utilizar o Atlântico e o Bismarck poderia destruir o sistema de comboios britânicos. 5 dias após terem deixado o porto, o gigante encouraçado alemão afunda o orgulho da Marinha Britânica, o HMS Hood. 1.415 marinheiros britânicos morrem. Em retaliação, Churchill concentra toda a sua marinha em uma só missão: afundar o Bismarck. Mas na batalha com o HMS Hood, o Bismarck também fica danificado. 2 de seus tanques de combustível são atingidos. Perdendo combustível, o Bismarck ruma para a França enquanto o almirante Lütjens incentiva sua tripulação. O povo alemão está com vocês e lutaremos até que os tubos de nossos canhões estejam incandescentes e a última munição tenha saído deles. Para nós, a questão é vitória ou morte. Os britânicos procuram pelo Bismarck incessantemente e depois de 3 dias, eles finalmente o perseguem e o alcançam. Partindo do porta-aviões Ark Royal, um biplano Swordfish lança um torpedo que danifica fatalmente o leme do Bismarck. Sem dirigibilidade, o navio é agora um alvo fácil.
Na batalha final, o Bismarck enfrenta 4 navios de combate britânicos. John Cannon estava servindo no cruzador HMS Dorsetshire. No dia 27 de maio, às 9 horas da manhã, saímos do meio de uma névoa com nossa artilharia preparada. Podíamos ver o Bismarck diante de nós. Quando olhei com meus binóculos, vi que ele era lindo, muito bonito. O Bismarck pode ser o mais poderoso navio de batalha do mundo, mas agora ele está completamente em desvantagem. O HMS Dorsetshire foi diretamente na direção dele a toda velocidade, chegando o mais próximo possível, e foi capaz de disparar uma banda de artilharia uma após a outra. Mais de 300 tiros de canhões britânicos atingiram severamente o Bismarck. E depois que o HMS Dorsetshire disparou 3 torpedos, o encouraçado começa a afundar. Esse filme é a última imagem conhecida do condenado encouraçado alemão. A Grã-Bretanha conquista uma vitória gigantesca, mas agora todos os pensamentos estão concentrados na tripulação de 2.200 homens do Bismarck. Uma das maiores dificuldades foi quando jogamos uma corda sobre um grande número de alemães e como todos estavam se agarrando à corda, não conseguimos puxá-los para o navio. Então é relatado que um periscópio de submarino alemão fora avistado que os força a abortarem um resgate. Eles estavam sendo abandonados e se afogando. Eles eram os filhos de alguém, os maridos de alguém. E como eu digo, eram seres humanos, alemães ou não. No próximo dia, a Batalha dos Comboios pausa para um momento incrível. Um marinheiro morto alemão. Dentre os 82 que resgatamos, um estava seriamente ferido, um marinheiro chamado Luther. E nossos cirurgiões trabalharam arduamente durante toda a noite, mas ele faleceu. O corpo foi trazido para o convés, a bandeira da Alemanha foi colocada sobre ele, e todos os marinheiros alemães foram trazidos, alinhados de um lado do convés. Nós ficamos do outro lado. Sempre me lembro que um dos alemães tinha uma gaita que devia ser dele e começou a tocar a canção Eu Tinha um Amigo. Nós gostamos daquilo. Houve as formalidades costumeiras. E o Dorsetshire parou por alguns instantes e o corpo foi para as profundezas. A Guerra dos Comboios acabara de mudar seu rumo de uma forma irreversível. Hitler está arrasado devido à perda do Bismarck. Ele finalmente se dá conta de que Dönitz estava certo. Alocar todo o seu poderio de fogo em um único navio de combate era arriscado demais. Hitler conclui então que é melhor dividir o risco atacando os comboios com uma frota de submarinos menores e mais baratos. De agora em diante, o vice-almirante Dönitz é o único incumbido de combater os comboios. E os britânicos e canadenses estão prestes a dar-lhe uma oportunidade de ouro de recuperar a iniciativa. No verão de 1941, os aliados também estão tendo problemas. Eles têm a tecnologia de radar para caçarem submarinos, mas não têm novos sistemas de radares suficientes para equiparem os navios de escolta canadenses. Lembre-se que os britânicos inventaram o primeiro radar centimétrico e fazia sentido que as pessoas que o inventaram, que o aperfeiçoaram e os que o construíram deveriam equipar seus navios com esse radar em suas próprias águas. Assim, além da falta de tecnologia para atacar os submarinos alemães, os navios de escolta canadenses também não possuem efetivo suficiente. Em 2 anos, a Marinha Canadense expandira de 6 navios capazes de combater os submarinos alemães para 70, mas ainda estavam desesperadamente em falta de tripulações treinadas. Para que algum dia os aliados possam vencer a guerra, é preciso que uma nação se una a eles na luta: a América. Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo e o presidente Roosevelt começa agora a endurecer o seu discurso. No nation can appease the Nazis. No man can tame a tiger
into a kitten by stroking it. Mas seu povo ainda não está disposto a combater Hitler. Não queremos nenhuma guerra e não teremos nenhuma guerra. Os americanos gostam de Hitler? Não. A esmagadora maioria, não. Eles veem Hitler como algo perigoso? Sim. A esmagadora maioria vê perigo nele. Sem entrar em maiores detalhes sobre a questão, o outro lado questiona se devem se juntar aos britânicos na guerra contra a Alemanha. Claro que não, é quase consenso. Com a América ainda sem desejo de entrar na guerra, a Marinha Real Canadense está fazendo o possível, mesmo que lhe faltem os novos sistemas de radar e que tenham muitas tripulações inexperientes na escolta dos comboios. No dia 30 de agosto de 1941, o comboio SC-42 deixa Sydney, na Nova Escócia, para sua viagem de 2 semanas e meia até a Grã-Bretanha. O carregamento inclui 22 mil toneladas de grãos para auxiliar nos esforços da Guerra Britânica. Peter Koch estava a bordo do destroyer canadense Skinner. Eu acho que o SC-42 era composto de uns 60 ou 70 navios. Tínhamos um destroyer, o Skinner na frente do comboio e tínhamos 3 corvetas. Assim que o comboio parte, mensagens decodificadas indicam que uma matilha de submarinos está se formando. Os britânicos alertam o comboio, mas eles não conseguem mudar sua rota para longe dos submarinos devido a uma violenta tempestade no Atlântico. Eu só vi as proas sendo cobertas pelas ondas. Ted Hodgson era um aprendiz de 17 anos de idade no navio mercante Cat. Era um comboio lento. Alguns dos navios não conseguiam atingir 7 nós de velocidade, o que significava que, uma vez que enfrentássemos tempo ruim, ficávamos literalmente parados. Então, depois de 10 dias de travessia, o indefeso comboio está diante das mandíbulas de uma matilha de submarinos. Uma enorme emboscada formada por 17 submarinos. Os alemães anteriormente haviam atacado uns 2 comboios canadenses com escolta, mas nunca tinham colocado suas garras completamente sobre um. Com o SC-42, eles realmente os pegaram numa área localizada quase no limite de onde se pode conseguir um reforço imediato. E com uma equipe de escolta que não funcionava perfeitamente bem, eles foram esmagados pelos submarinos alemães. No dia 9 de setembro de 1941, os submarinos alemães atacaram o primeiro navio mercante. Só ouvimos o boom. E vimos que ele estava se incendiando. Sabíamos que estávamos em apuros, pois tínhamos um navio sendo atacado de um lado do comboio. E quando os navios escoltas foram para lá, os submarinos atingiram outro navio do lado oposto do comboio. Donitz ordenou que 3 outros submarinos fossem para o local. Cheirando sangue, eles atacam. Eles tinham que seguir em frente e nós continuávamos a receber mensagens vindas da Grã-Bretanha de que havia mais e mais submarinos se reunindo. Então, eles foram ficando cada vez mais destemidos e vinham à superfície na luz do dia e submergiam, adentrando as fileiras de navios e disparavam seus torpedos e armas. Por 3 dias, os submarinos continuaram seus cruéis ataques. Eles afundaram os 15 navios e mataram mais de 200 marinheiros, quase 1/3 de toda a tripulação do comboio. Teve um momento que eu acho que tínhamos mais sobreviventes resgatados a bordo da corveta do que tripulantes. E onde colocá-los? Não tínhamos roupas para eles e eles estavam todos cobertos de óleo. Nossa comida tinha acabado, eles estavam morrendo por terem ingerido óleo. Quando morriam, nós os enrolávamos num cobertor e costurávamos até que pudéssemos jogá-los para fora. É um dos piores desastres de comboio do ano de 1941. 70 mil toneladas de mantimentos estão perdidas. Tamanhas perdas não podem ocorrer de novo se os aliados quiserem vencer a guerra.
Há coisas piores por vir. Com a perda do encouraçado Bismarck, Hitler dá prioridade a Dönitz e seus submarinos. Em outubro de 1941, a frota de Dönitz aumentara para 187 submarinos. Dönitz ainda não sabe a respeito dos radares britânicos e do conhecimento do Enigma. Mas com tantos submarinos ao mar, a Alemanha tem uma poderosa vantagem na batalha contra os comboios. A Grã-Bretanha e o Canadá têm ainda uma esperança. A América está se envolvendo cada vez mais intensamente. Embora Roosevelt não chegue a declarar guerra contra a Alemanha nazista, ele tem enviado suprimentos vitais para a Grã-Bretanha e, em uma atitude ousada, escolta esses comboios americanos com navios de combate de seu país. Em última análise, a teoria posta em prática em setembro de 1941 é que os americanos irão escoltar seus próprios navios até a Islândia, e qualquer um que queira pode acompanhá-los. E Dönitz não pode fazer nada a fim de pará-los. É totalmente compreensível que Dönitz esteja frustrado. E os Estados Unidos ajudaram os britânicos imensamente com suprimentos e com navios escolta, acompanhando os comboios até certo ponto. Hitler se recusa a permitir que navios de combate americanos sejam atacados por uma única e importante razão. Hitler estava ocupado tentando derrotar a União Soviética. A última coisa que ele precisava no verão e no outono de 1941 era ter de despender seus recursos contra os americanos. Dönitz relutantemente ordena que seus submarinos não ataquem os navios americanos. Mas com tantos na zona de conflito, o desastre é inevitável. No dia 31 de outubro de 1941, o comboio HX-156 cai nas garras da matilha de submarinos. A proteção está sendo feita por 5 navios de combate americanos, incluindo o destroyer USS Reuben James. Eu era o oficial de quarto, da meia-noite até às 4 horas. Depois de sair às 4 horas, fui para o banheiro me lavar. Às 5h25 da manhã, o comandante do submarino Eric Top avista um navio escolta de comboio. É o Reuben James. Top não faz ideia de que é um navio americano e dispara 2 torpedos. Lavei meu rosto, desci, estava deitado no meu beliche e então... Deve ter quebrado a quilha e todos que estavam na parte da frente do navio se foram. Mas a parte de trás ficou flutuando por um tempo, talvez uns 15, 20 minutos. Muitos de nós pulamos a murada do navio. O Reuben James afunda matando 115 marinheiros americanos. Na Grã-Bretanha, Churchill ouve a respeito do incidente e vê que é o momento pelo qual tanto esperara. Não há dúvida. Churchill estava satisfeito, até aliviado. O que ele queria ver eram os Estados Unidos entrando na guerra contra a Alemanha. Houve incidentes no Atlântico, e ele, portanto, eu acho, estaria muito feliz se um desses incidentes ocasionassem a entrada dos Estados Unidos na guerra. E ainda assim, Roosevelt faz algo totalmente inesperado. Nada. Parecia que nada faria a América entrar na guerra. Enquanto os aliados tinham decifrado o enigma alemão e os sistemas de radares para guiarem os comboios livres dos ataques dos submarinos nazistas, Dönitz tinha 200 submarinos. Eles são virtualmente impossíveis de serem evitados. A Grã-Bretanha precisa desesperadamente de encontrar novas maneiras de proteger seus comboios.
Por isso ressuscitam uma tática antiga de tirar partido do calcanhar de Aquiles dos submarinos alemães. Essas embarcações não eram como os submarinos que temos hoje em dia, que são capazes de navegar submersos por um longo período de tempo. Um submarino na superfície é uma das embarcações mais vulneráveis que você pode imaginar. Basta ser atingido por um projétil. Apenas uma bala de metralhadora é suficiente para danificar a embarcação. Como os britânicos sabem que os submarinos são mais vulneráveis quando atacados por aviões, tentam explorar essa fraqueza no início da guerra. Mas aprendem uma dolorosa lição. Perderem o porta-aviões Courageous e 500 homens para um único submarino, a Grã-Bretanha não pode permitir perder nenhum outro de seus importantíssimos porta-aviões na missão dos comboios. No início da guerra, os britânicos utilizaram porta-aviões contra os submarinos com consequências desastrosas. Mas eles sempre souberam, e mesmo muito antes da guerra, que um porta-aviões poderia ser um grande trunfo em uma guerra no mar. A solução britânica é barata e radical. Eles pegaram um navio mercante alemão chamado Hanover, cortaram a parte de cima e instalaram um convés plano de porta-aviões. A conversão leva apenas 5 meses e o resultado é um porta-aviões miniatura com 6 aviões a bordo. Os britânicos o renomeiam de HMS Audacity, o primeiro porta-aviões escolta do mundo. O piloto Eric Brown, na época com 22 anos, foi um dos primeiros a pousar na embarcação. Antes disso, eu nunca tinha visto um porta-aviões em minha vida. Mas alguns dos pilotos do esquadrão já haviam realizado operações em grandes porta-aviões, como o Ark Royal, e levaram um susto quando viram o tamanho daquela coisa. Porque, na realidade, quando nos aproximamos para aterrissar pelas primeiras vezes, aquilo me parecia uma caixa de fósforo flutuante. Pousar numa pista de 140 metros representa para os pilotos um desafio enorme, mas esses aviões são um perigo real para os submarinos. O comandante ou oficial de quarto tinha de tomar uma decisão. O que devo fazer? Será que ataco o avião? Chamo a equipe de canhão? Faço uma submersão rápida e desapareço? Será que ele está perto bastante para eu fazer isso? Ele pode chegar até aqui antes que eu possa fugir? A primeira missão do Audacity é proteger os comboios que fazem a travessia entre o porto europeu de Gibraltar e o de Liverpool. No dia 14 de dezembro de 1941, o Audacity zarpa de Gibraltar com um comboio de 32 navios. A princípio, tudo corre bem. Cada manhã, ao amanhecer, 2 aviões levantavam voo e, ao subirem, se separavam e tomavam direções opostas, procurando por potenciais atividades de submarinos. Apoiados pela patrulha de voo do Audacity, os navios escolta do comboio destroem então um número incrível de 3 submarinos. Mas então, passados 8 dias da travessia, um submarino avista o Audacity. Eu era o último a pousar ao anoitecer. Estava sentado no refeitório tomando um café quando o primeiro torpedo nos atingiu. Acertou a popa e arrancou o leme fora. Eles dispararam mais 2 torpedos. E a proa foi pelos ares. Foi destruída completamente. Eu desci por uma escada, 2 pavimentos, e vi que não poderia ir mais longe do que isso. Eu pulei de lá e o porta-aviões afundou rapidamente depois disso. Apesar da perda do Audacity, o porta-aviões escolta infligiu pesadas perdas à frota de submarinos alemães. Fato que não passou despercebido para o comandante dos submarinos, Carl Donitz, e escreve em seu diário:
O resultado não foi bom. O Audacity foi afundado pelo U-751, mas apenas 2 navios do comboio foram destruídos contra a perda de 5 submarinos. Essa é a resposta. Levar suas aeronaves táticas para o mar num pequeno e sacrificável pacote. O Audacity revelou a maneira de se progredir. Pelo fato do navio ser tão barato e fácil de ser construído, os britânicos podem simplesmente substituí-lo. Eles então começam a construir mais porta-aviões descartáveis a fim de proteger os comboios. Se você quiser saber qual herança que o Audacity deixou, ele foi o primeiro porta-aviões de escolta operacional do mundo. Portanto, estrategicamente, ele transformou toda a face da batalha aérea naval. Quando o ano de 1941 chega ao final, as aeronaves estão revolucionando a batalha entre os comboios e os submarinos. Mas a 11 mil quilômetros dali, do outro lado do mundo, um acontecimento mais importante ainda acaba de ocorrer. Algo que transformará o Atlântico Norte para sempre. No dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses bombardeiam Pearl Harbor. 4 dias mais tarde, Adolf Hitler declara guerra contra os Estados Unidos. Finalmente, Donitz está livre para atacar os navios americanos e em apenas alguns meses ele terá 300 submarinos. É a quantidade que ele sempre disse que precisaria para destruir o sistema de comboios. Ambos os lados têm tudo o que necessitam. A Alemanha tem seus submarinos e a Grã-Bretanha e o Canadá têm seu aliado americano. A guerra dos comboios está pronta para envolver a costa leste americana e Karl Donitz está prestes a ensinar à Marinha Americana uma dolorosa lição na arte das batalhas de submarinos. Versão Marshmallow São Paulo.